Então, irmãos, como eu estava falando, como a gente tem visto, irmão, a igreja, uma igreja fracassada. Eu não digo igreja, quando eu falo igreja, irmãos, essa palavra me soa com um peso de temor, porque a igreja foi instituída por Cristo. E igreja não são quatro paredes, igreja não são esses templos aí grandiosos que as pessoas estão construindo. A igreja somos nós que fomos salvos por Cristo. Mas quando eu vejo, irmãos, essa massa de pessoas enganadas, uma geração, irmãos, que não tem base, uma geração que cresce assim, sabe? Sem uma instrução. Não porque não há instrução, mas porque as pessoas deixaram de buscá-las. Irmãos, quantas pessoas que quando vem uma assim, as pessoas não estão mais preocupadas com a palavra de Deus. O que mais atrai o povo é a pregação verdadeira da palavra ou é um show onde se toca hinos, 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 hinos de coisas que não vão levar a nada, não levam a nada e a lugar nenhum. A baderna. Não estou falando aqui contra show, muito pelo contrário, se tem, amém, que Deus possa usar quem estiver lá em cima daquele altar. Mas as pessoas têm buscado muita facilidade, irmãos. As pessoas têm buscado um evangelho facilitado. E Jesus nunca ensinou um evangelho facilitado. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus foi a pessoa assim que ele não passava muito na cabeça de ninguém. Certa vez ele se encontra com um jovem rico. E o jovem pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Jesus falou: pega tudo que você tem e dá aos pobres. Por que Jesus falou aquilo, irmão? Porque Jesus queria ver ele pobre também? Porque Jesus queria... Não, se aquele menino falasse isso no dia de hoje, ele tava encrencado. Porque se ele falasse para um pastor que a gente vê hoje em dia, o pastor ia pegar o dinheiro todo para ele. Mas ele disse a Jesus: pega tudo que você tem e dá aos pobres. Por que Jesus falou aquilo? Jesus estava confrontando a mesquinhez daquele rapaz. Jesus estava confrontando o apego às coisas materiais. Por que você acha que Jesus mandou ele dar? Porque, irmãos, para uma pessoa se desfazer daquilo que ela tem é muito difícil. Você sabe o preço que custou. Tem pessoas que idolatram o seu dinheiro, tem pessoas que idolatram a sua vida. O rapaz ficou triste e não quis seguir Jesus. Outra vez o rapaz queria seguir também a Jesus. Jesus falou assim: se você quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O rapaz falou assim: não, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. O pai dele não estava morto, mas isso, irmãos, era um costume da época. Quando você falava deixa eu enterrar primeiro o meu pai ou deixa eu enterrar primeiro o meu parente, porque o que eles estavam dizendo era um costume daquela época o filho esperar a morte do seu pai, ou esperar o seu pai ficar velho, cuidar dele. Quando ele morresse, então o seu filho mais novo saía para ir morar em outro lugar, com outra pessoa. Não se abandonava, não deixava o pai sofrer sozinho, esperava até o último dia e depois sim, o menino estava dizendo assim: Senhor, meu pai ainda está vivo, deixa eu cuidar dele primeiro, quando meu pai falecer eu vou contigo. Não, o Jesus disse para ele: deixa os mortos que cuidem dos seus mortos. Jesus sempre confrontou aquilo que as pessoas colocam como um empecilho. Jesus nunca foi a favor de facilidade. Jesus nunca foi a favor de preguiça, essa facilidade que as pessoas estão vendo aí hoje. Você dá 1.000 e recebe 100.000. Você dá R$ 5 e recebe 15. Que Deus que é esse, irmãos? É loteria? Hoje em dia parece uma loteria, irmão. O que você dá tanto de dinheiro, você passa não sei por onde e a tua bênção vai chegar. Irmãos, um evangelho místico que estão sendo pregado hoje. E quantas pessoas têm entrado por essa porta larga? Jesus falou: entrai pelo caminho estreito. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação, mas larga é a porta. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E as pessoas não estão se ligando nisso. As pessoas estão achando só porque está falando de Jesus, porque Deus está ali, irmão. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo, irmãos, que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino de Deus. Irmãos, nós como evangélicos precisamos atentar para a nossa salvação e ver que Cristo, como nosso maior exemplo, não seguiu facilidade e muito menos pregou facilidade. Eu não estou dizendo que os servos de Deus têm que viver uma vida de sofrimento, uma vida de luta, uma vida de fome, de sede, de frio, como Jesus sofreu. Mas eu estou lhe dizendo que o evangelho em si não é facilidade. Se você quer ser rico, vá trabalhar e ocupe, derrame o seu suor, trabalhe e consiga as coisas, mas não faça da igreja, não faça da sua fé uma loteria como nós temos visto no dia de hoje.
Que as pessoas não se preocupam em estudar, não se preocupam em trabalhar e vão para a igreja querendo riqueza, querendo coisas da vida. E hoje em dia nós temos visto pessoas se criando dessa maneira. Uma facilidade que a gente tem visto, um evangelho fraco, um evangelho assim, irmãos, que não sei da que Bíblia estão tirando esse evangelho que está sendo pregado hoje. As pessoas estão definhando, essa que é a verdade, irmãos. É igual aquela criança que é criada com miojo. Ela enche a barriga, mas não se sustenta. Ela engorda, mas ela não tem saúde. Parece que é assim que eu vejo a igreja do Senhor nos dias de hoje, irmãos. É uma igreja que está cheia, está robusta, mas não tem saúde, os ossos são fracos. A primeira gripe que pega vai para o chão, é essa igreja que nós temos visto hoje. Irmãos, o diabo tem tripudiado em cima de igreja. Tem devastado congregações inteiras, pessoas, irmãos. Tem pessoas dentro da igreja que estão falando de Cristo, mas estão com a sua alma na beira do inferno, irmão, porque não estão seguindo o verdadeiro evangelho. E você acha que é falta de Cristo falarmos? O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele está clamando, irmãos, com gemidos inexprimíveis. Pelas almas, pelas pessoas. O Senhor está bradando na terra usando pessoas. Nesse momento, esse áudio, irmãos, não é porque sou eu que estou falando, não, irmão. Mas quantas pessoas ao redor do mundo estão pregando o verdadeiro evangelho e vê se essas pessoas estão em cima do altar, vê se existe holofote nessas pessoas. Hoje em dia não se vê mais isso. Olha para essas igrejas que arrebatam multidões, o que elas estão pregando? Se estão pregando salvação? Eu não vou aqui citar nome de igreja porque isso não convém. Talvez você seja de uma congregação que esteja dessa forma. Reveja os seus passos, reveja o seu conceito. Me perdoe se eu estou sendo muito drástico, muito duro, irmãos, mas Jesus sempre foi assim. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus nunca, assim, falou, Senhor, eu quero ir, mas está acontecendo isso e aquilo. Ou vai ou fica. É sim, sim, não, não. Se você quer vir após mim, negue a tua vida, negue os teus gostos, negue a você mesmo, tome a sua cruz, que é pesada igual a minha, e vamos comigo. Se não, fica para trás. Jesus foi simples e direto. Ele amava? Com certeza amava. Mas Jesus estava numa missão, ele estava fazendo a vontade de Deus, irmãos. E hoje não é diferente, irmão. Jesus não está mais na terra em carne e osso como naquele tempo. Mas ele tem usado os seus filhos para falar como ele falava, como ele queria falar aqui na terra. E é interessante que nós, como seus filhos, que a gente possa abrir os nossos ouvidos para entender tudo isso, irmão. Eu entendo que nesse grupo tem católicos, tem pessoas que talvez não aceitaram a Jesus ainda. Eu sei que nesse grupo tem pessoas que estão já na presença de Deus, como Railson, como Stanley, como... não lembro mais os nomes. Eu sei que nesse grupo tem todo tipo de pessoa e todo tipo de igreja. Mas a palavra de Deus é uma só, independente da situação, independente da placa de igreja que você está seguindo. A palavra de Deus não muda. A Bíblia não é uma Bíblia para assembleia, uma Bíblia para Deus é amor, uma Bíblia para outra igreja. A palavra de Deus é uma só, independente do ser humano. E você que ouve nesse momento, eu queria que você atentasse para a sua vida e olhasse o que você tem posto na sua vida, do que você tem se alimentado. Do evangelho místico que está sendo pregado hoje, que crente é liberto com arruda, que crente é liberto passando por cima de sal, que crente é liberto com... Meu Deus, é tanta parafernália, é tanta coisa que certas igrejas estão inventando, irmãos, que é assustador. De rosa vermelha atrás da porta para não deixar entrar mal olhado, de vassoura ungida para varrer casa, para tirar toda a sujeira espiritual. Que evangelho é esse, irmão? Onde as pessoas têm que... às vezes nós abrimos nossa boca para falar das pessoas que idolatram imagens, das pessoas que idolatram imagens feitas de gesso, de mal, mas nós, às vezes, evangélicos, fazemos a mesma coisa, a gente só muda os objetos. A gente põe tanta nossa confiança naquilo que é palpável, e Jesus não ensinou assim. Eu não vejo Jesus usando parafernália, irmãos, para curar ninguém, para salvar ninguém. Eu não vejo Jesus se adaptando à religião daquela época, que era uma religião muito forte, tanto é que foi crucificado por pregar uma coisa que as pessoas nunca ouviram na sua vida.
Irmãos, prova disso, irmão, é como as pessoas não querem saber de Cristo. Tem pessoas que falam assim, Jesus sofreu, Jesus foi morto pelos malfeitores, os seus próprios discípulos o negaram, os seus próprios discípulos o traíram, aqueles que andavam junto com eles o traíram. Se Jesus andasse no século XXI, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, ele seria crucificado novamente, irmão. Porque Jesus não ia se contentar com isso que está acontecendo aqui hoje, nos nossos dias. E as pessoas não iam suportar ouvir a pregação de Jesus. Se de repente não suportam ouvir isso que eu estou falando aqui, imagina se ouviriam Jesus. Eu acho que tem alguém aqui que conheça o pregador Paulo Júnior. Tem pessoa que odeia aquele homem pelas coisas que ele fala. Ele é um pecador, ele também erra, mas olha a pregação dele. Odeiam ele porque ele prega a verdade. Tem pessoas que odeiam Silas Malafaia porque ele prega a verdade. Tem pessoas que odeiam tantos e outros pregadores que são falhos como nós somos, mas pregam a verdade, apedrejam, querem matar, querem destruir. Imagina se Jesus viesse para cá. E você acha que seria o povo do mundo que ia matar ele? Claro que não. Seriam os próprios evangélicos que iam condená-lo. Porque as pessoas não suportam mais essa doutrina. A palavra de Deus se cumpre, irmãos. E a gente, como cristão, a gente tem que examinar a Bíblia e ver como ela está se cumprindo a cada dia. Que nos últimos dias as pessoas teriam como que comichões nos ouvidos e não suportariam essa doutrina. Iriam dar ouvido à doutrina de demônios, a ensino de demônios, que é o que nós temos visto no dia de hoje. Um evangelho que é comprado, de curas que são compradas, um evangelho mentiroso, um evangelho falso, que prega meias verdades e as pessoas estão caindo como animais, irmãos, no Marapuca. Deus não te chamou, irmãos, para ficar enganado. Irmãos, eu vejo a volta de Jesus se aproximando a cada dia. Quantas coisas estão acontecendo no mundo, irmãos. Os filhos do diabo, irmãos, os filhos das trevas estão se preparando para receber aqueles que eles chamam de Senhor. Estão se preparando para receber o anticristo na terra e a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. A igreja não tem um pingo, irmãos, de reverência. A igreja não espera a Cristo como espera a sua vida. A igreja está mais aí. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se deleitar. É como nos dias de hoje, todo mundo está bebendo, está se casando, está se dando em casamento. E não vão perceber quando vier o dilúvio, quando vier a destruição e vai matar a todos. Jesus está falando, irmãos, e é interessante que eu e você assim preste atenção naquilo que Deus está dizendo. A palavra do Senhor é muito séria. Aquilo que Jesus ensinou é muito sério, irmãos. Eu queria que o WhatsApp, irmãos, tivesse como no Facebook. Eu nem sei se tem como, irmão, fazer assim vídeos ao vivo para que a gente pudesse ver todo mundo, para que a gente pudesse falar, porque às vezes o vídeo fica muito longo e eu sei que tem pessoas que não fazem o download. Irmão, mas se a tua memória é pouquinha, apaga alguma coisinha, ouve esse áudio em nome de Jesus. Depois, se você quiser, você apaga ele, mas ouça o áudio. Os irmãos que ouvem até esse presente momento, irmãos, indica que as outras pessoas também escutem. Irmãos, como que o diabo trabalha para que as pessoas não escutem a palavra do Senhor? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra do Senhor, irmãos, está sendo ministrada, mas só que as pessoas estão com seus ouvidos fechados. Satanás cegou o entendimento das pessoas, irmãos. E nós como igreja, você como igreja, como sacerdote de Cristo, como guerreiro dos céus, a você que me ouve agora, eu tenho certeza que o Railson vai ouvir esse áudio, eu tenho certeza que o Stanley vai ouvir esse áudio, porque eu sei que são pessoas que mais eu converso aqui. Você como profeta do Senhor, aos outros irmãos que eu não lembro o nome, eu tenho certeza que há mais algum, mas vocês ouvirão este áudio. Em nome de Jesus, quando você tiver a oportunidade de falar da palavra do Senhor, fale sobre Cristo. Pregue a palavra de Deus na sua essência, na sua totalidade. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão achar de você. Não se preocupe, irmão. Eu vejo assim, irmãos, num tempo de tristeza, num tempo de assim, em poucas... Irmãos, quando nós estamos atrasados, eu quero lhe dizer assim uma coisa bem rápida, uma ilustração para que você entenda o que eu quero dizer. Quando você marcar um horário, digamos assim, imagine que agora são 6 horas, você tem que pegar um ônibus para viajar para uma outra cidade às 7h15. O seu tempo é curto. Nesse meio tempo, você não vai se envolver com nada.
que esteja fora do contexto da sua viagem. Você vai se envolver somente, tipo assim, você vai querer arrumar sua mala, você vai querer preparar as coisas que você vai usar lá na outra cidade, você vai preparar a sua roupa, você vai preparar as irmãs, os seus cosméticos, os seus pentes, e, enfim, aquela infinidade de coisas que mulher carrega. Você vai tomar um banho, você vai se arrumar, você vai, de repente, tomar um café ou vai jantar. Ou seja, você vai colocar naquela 1h15 que você tem somente coisas que se diz respeito à tua viagem. Você não vai se envolver limpando sua casa, você não vai se envolver com o vizinho, você não vai se envolver com mais nada. Você vai se envolver com aquilo que está de acordo com a sua viagem. E nos últimos dias da igreja estamos na pauta Jesus breve voltará. O relógio, irmãos, de Jesus está marcando ali, irmãos, em cima. Ele já está no fim das horas. E hoje, irmãos, o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do contexto da volta de Cristo. É um evangelho que não tem nada a ver. Tem pessoas que vão ficar para trás, vai perder a viagem, irmão. Será que você conseguiu me entender, irmãos? Nesses últimos dias, irmãos, a nossa mensagem tem que ser Cristo, a sua volta, a santidade da igreja e um povo preparado para subir para o céu. Acabou-se o tempo, irmãos. Acabou-se o tempo. O tempo está muito curto para você se envolver com outras coisas. A Bíblia fala ela retrata uma ilustração de um atleta que quando está correndo ele não se desvia do seu alvo. Ele não se envolve com as coisas dessa vida. Ele prossegue para o alvo. Ele está correndo, ele não se mistura com as coisas que estão à sua volta, mas ele vai para o alvo. E nós, irmãos, nesses últimos dias, eu espero que você tenha entendido a ilustração que eu quis dizer para você. Porque hoje em dia, irmãos, a mensagem que está sendo pregada é totalmente outra. Você vê pregadores em cima de um altar, irmãos, desabafando, falando da sua vida, usando a Bíblia para atacar os outros, usando a Bíblia para atacar a igreja, usando a Bíblia para atacar a pessoa que não gosta dele, usando a Bíblia para conseguir dinheiro, para conseguir fama, preocupados em construir grandes catedrais, grandes templos adornados de ouro e tantas outras coisas, replicando templos do Antigo Testamento, onde Salomão fez, e tantas outras coisas, e não tem nada a ver com Cristo isso, não tem nada a ver com a volta dele na terra. Ou você acha que quando Jesus voltar vai subir casa, vai subir carro, vai subir roupa, vai subir joia, vai subir status? Aqui você era prefeito, lá você não vai ser nada, irmão, lá você vai ser só filho de Deus. Então, irmãos, nessas últimas horas, para este grande dia, a sua pauta e a sua pregação tem que estar no contexto da volta de Cristo. Esta é a mensagem que Deus tem posto no meu coração. Irmãos, toda vez que me convidam para ministrar, eu não consigo falar em outro assunto. Eu não consigo pregar outra coisa. É claro que essa pauta da volta de Cristo, ela engloba muita coisa, porque para você estar com Cristo um dia, você vai precisar ser santo, você vai precisar ser fiel, você vai precisar de muitas coisas. Isso que nós conversamos aqui hoje por esse áudio vai falar disso, vai dar no final de toda essa história, vai falar de uma igreja salva, remida, lavada pelo Senhor. Então, meu irmão, toda vez que te der a oportunidade, não fale aquilo que vai agradar a ninguém. Não queira impressionar a ninguém. Um dia eu estava falando pro Railson, contando algumas coisas da minha vida para ele. Que todas as vezes que nós subimos em cima do altar, nós não temos que ficar preocupados com as palavras bonitas que talvez a gente possa falar, não temos que nos preocupar em se apresentar a ninguém, não temos que ficar fazendo uma autodivulgação da nossa vida, não temos que ficar exibindo o nosso bom português ou querendo impressionar aquele ou aquele outro, mas temos que falar da palavra de Deus na sua essência. Irmãos, tudo que Jesus busca, tudo que o Espírito Santo busca é uma boca aberta disposta a falar aquilo que Ele quer dizer. Irmãos, o Espírito Santo está bradando na terra, querendo transmitir a verdade do nosso Pai Celestial. E as pessoas têm preferido ouvir aquilo que lhe soa agradável. O Espírito Santo está batendo, procurando, irmãos, fiéis na terra para falar da sua palavra. Então, em nome de Jesus, você que ouviu esse áudio, você que é evangélico, você que serve a Deus de todo o seu coração, deixa Jesus te usar.
Quando você tiver a oportunidade de falar de Deus para alguém, não perca a oportunidade, irmãos. Não tenha medo. Nem que sejam 2 ou 3 palavras, mas fale da maneira que você souber. Você não precisa querer impressionar ninguém, não, falando bonito. Fala do jeito que você sabe, fala do jeito que você aprendeu, mas fale. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não vai ser o seu bom português, não vai ser o seu sotaque paranaense feio como o meu, ou um sotaque carioca ou cearense. Vai ser do teu jeitinho, irmão. Em nome de Jesus. Que Deus possa te usar e que esse áudio ressoe no seu coração e que o Espírito Santo fale mais forte aqui em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que marcar um dia para a gente falar sobre a palavra do Senhor. Sei lá, eu queria que tivesse ao vivo pra gente poder olhar um pro outro e todo mundo receber, mas eu não sei se isso é possível, mas que Deus possa falar no coração de vocês, em nome de Jesus.